errava como telemoça, você entendeu? Então, a partir disso, criou uma certa preferência. E é claro que nós, acho que éramos em 15 telemoças para fazer toda a programação, porque antes o Silvio tinha uma programação domingo o dia todo. E eu ficava com mais da metade da programação. Às vezes sozinha e sobrecarregada, ganhando mesmo que elas ganhavam e sobrecarregada. Mas por uma preferência dele, em função disso. E o Wagner tem ciúmes dele? Imagina, imagina, imagina. Máquina, ela disse a verdade? Já apareceu não ter certeza? Também. Mas antes do estresse alto? Antes do estresse alto. Mas o estresse alto é o que mais vinha dando. E ela não teve certeza do quê? De que o Wagner Montes não tenha ciúmes dele. Ah, então ele nunca me confessou. Aí também. R$500 eu tiro de você, segundo as regras. 4.500. Painel 345689 ou 10. Nunca soube disso. Oh, meu Deus, cada uma. Vai 3! Vai a 3. A pergunta 3 é esta, Sônia. Em matéria do Diário Online do Rio de Janeiro, em 15 de dezembro de 2002, Sônia Lima reclama que o programa de jurados do SBT terminou em 1996, mas todos continuam a te ver como jurada do Silvio Santos. Você se arrepende de ter sido jurada do programa do Silvio, Sônia? É complicado isso, você entendeu, ô Gilberto? É o seguinte, eu não me arrependo de ter sido jurada. Agradeço muito ao Silvio, porque eu sou a Sônia Lima hoje, conhecida no Brasil e até fora do Brasil, isso eu devo ao Silvio Santos. É claro, ao meu talento também, porque quem não teve talento não sobreviveu ali. Mas eu agradeço a ele pela oportunidade que ele me deu. O que eu acho que o problema foi comigo. Eu passei tempo demais como jurada, você entendeu? E infelizmente é isso. Eu sempre fui atriz, estudei para ser atriz. Sou uma atriz, mas as pessoas ainda veem a sombra do Silvio Santos atrás da Sônia Lima. A própria Rede Globo não disse que não me contrata porque eu trabalhei com o Silvio Santos. E do que você vive hoje, Sônia? Não, eu vivo como atriz, eu vivo... Meu marido me sustenta. Claro. Máquina, ela disse a verdade? Ela disse a verdade? 4, 5, 6, 8, 9 ou 10, 4.500 você tem? Ok. Qual você quer? 4. Vamos na 4. O Jornal da Noite está chegando, Roberto Cabrini. Por que Roberto Cabrini? Porque é diferente. Por que Jornal da Noite? Porque tem Roberto Cabrini. A pergunta 4 é esta. Em matéria do jornal Folha da Tarde, 22 de abril de 88, Sônia Lima foi convidada pela TV Manchete para substituir a Xuxa, contratada pela TV Globo. Sônia Lima recusou o convite, alegando que não trairia o patrão. Esse convite existiu, Sônia? Não me lembro, não. Fui cogitada, fui sondada, mas convidada oficialmente... O Silvio chegou a te segurar por algum motivo, por algum convite? Segurou 2 vezes, mas o convite foi para a Rede Globo, não foi para a Manchete. E você não foi para a Rede Globo? Não, não fui. Para fazer programa? Não, não era para fazer programa, não. Era para participar de novela. E o Silvio prometeu o que para você? Na época da primeira vez, foi a novela Sassaricando. Era para fazer até uma das filhas da Lolita Rodrigues. E ele falou que era melhor eu ficar lá, porque ele tinha planos para mim. E que era melhor eu ficar lá, porque eu estava debaixo das asas dele, estava bem cuidada e eu não tinha que ir. Você se arrepende de não ter ido? Me arrependo. Máquina, ela disse a verdade? A máquina disse que você não falou a verdade. Mauro, onde é que foi ela falou? Justamente agora no final, onde ela disse que não se arrepende. Não, eu falei que me arrependo. Ela falou que se arrepende. Desculpe, quando disse que se arrepende. A máquina disse que você mentiu. Quer dizer, falou, mas não foi a verdade. E por afirmação falsa eu tiro R$1.000. Painel? Que horror! Você é carrasco, eu não falei mentira. Veja, o contrato, o jogo, aliás, a regra, esquece o contrato. A regra diz que se aparecer aquela afirmação que eu não gosto, inclusive, afirmação falsa, você perde 1.000, está escrito no contrato. Porque o que eu me arrependi é o seguinte, talvez se eu tivesse ido, você talvez não estaria... eu não tivesse essa imagem de Silvio Santos, não tivesse ficado tantos anos, porque foram 19 anos como jurada. Então eu me arrependo em função disso. Onde é que apareceu essa afirmação? Foi justamente no arrependimento. Que coisa.
Número 5, 6, 8, 9 ou 5. 10. Chegando o Roberto Cabrini. Alô, Cabrini, boa noite. Oi, Gilberto, que prazer enorme estar participando, estar conversando contigo. Saudade. Programa, sempre maravilhoso. E daqui a pouco, meu caro Leão, você vai ver uma reportagem exclusiva no nosso Jornal da Noite sobre o caso do beijo proibido. É o seguinte, são dois rapazes que resolvem assumir um relacionamento amoroso, dois rapazes que assumem um relacionamento homossexual. Eles se beijam no cinema, né, na entrada do cinema de um shopping, e acontece que eles são duramente reprimidos. Esse caso acaba na delegacia, na polícia. Os dois homossexuais, os dois rapazes, estão processando esse shopping. Eles deram uma entrevista exclusiva. Aliás, a matéria está aqui. Eu vou mostrar para você, veja só. Aqui está o Leão Lobo, que tem lutado com muita dignidade por essa causa, pelos direitos dos homossexuais nesse país. Ele está acompanhando a reportagem, vai falar sobre isso. O que você está achando, Léo? Olha, vou falar, eu estou chocado, porque é um shopping que eu frequento, eu acho um absurdo, quer dizer, nesse século, né, no século XXI, as pessoas ainda têm esse tipo de preconceito. Nós vamos falar sobre isso. Então manda um abraço pro Gilberto lá. Gilberto, um beijo para você. Pra Lindo. você também, Leão. É isso aí, Gilberto, um abração para você daqui a pouquinho, hein? Obrigado, Cabrini. Daqui a pouco. Por que Cabrini? Porque é o Jornal da Noite. Por que é diferente? Porque tem o Cabrini. Sônia, 5 você escolheu. Isso. A pergunta de número 5 é esta. A revista Amiga, de 28 de outubro de 87, trouxe um artigo sobre uma briga entre Sônia Lima e a modelo Alice de Carli, protagonista de um quadro no programa Praça é Nossa do SBT. Por que é que vocês brigaram, hein, Sônia? Não sei, não me lembro disso, não. Segundo a matéria, você nem a cumprimentava. A amiga que disse no dia 28 de outubro de 87. Eu? Imagina, não lembro disso, não. Desculpa, amiga, mas deve ser algum fuxico. Máquina, ela disse a verdade? Não tem certeza. Onde é que ela falhou? Não, é justamente a expressão no rosto dela. Ela não tem certeza, ela não lembra. Não, eu não me lembro. Pode afirmar que eu sim, acho não muito pode difícil você não gostar de uma pessoa ou ter tido qualquer tipo de problema com a pessoa e não se lembrar. Pelo contrário, Alice é minha amiga. Tivemos fazendo uma vez, me lembro, uma situação muito difícil até que aconteceu com a Alice num show que nós fomos fazer em Minas. A Alcione estava até presente, que a Alice travou no palco na época daquele quadro Uiuiui, ai, ai, ai. Inclusive quem entrou no palco para socorrer a Alice fui eu, e que fiz o quadro com ela e brinquei e tudo. Desconheço isso. R$500 por causa da afirmação de não ter certeza. Você fica com R$3.000. Painel. Tá sendo cruel, hein? Imagina. Número 6. Pergunta de número meia dúzia. A pergunta 6 é azedíssima. Nossa. Você não trocou a primeira, quer trocar essa por último? É muito azeda? Muito. Então tá, põe a 8. Pergunta de número 8. Você já perdeu muito. Eu não gostaria de ver você perder mais, não. A 8 é esta. Em entrevista à revista Contigo, do dia 8 de junho de 2003, o apresentador Wagner Montes declara: sou muito ciumento com a Sônia e exijo respeito. Seu marido não ficou enciumado quando você pousou para Playboy, Sônia? Ele disse que não. Que ele não ficou enciumado. Agora, eu não sei, é aquilo que eu te falei, eu não sei o que se passa com o Wagner. Ele não demonstrou esse tipo de ciúmes pra mim. Ele, inclusive, foi ele que negociou a segunda Playboy e tudo, foi ele que acertou contrato, porque ele é advogado, ele que leu, ele que acertou cachê e tudo. Vocês brigam muito? Não. Seu marido já ouviu alguma piadinha sobre as fotos, por exemplo? Já, uma vez ele foi fazer uma matéria dentro da casa de detenção, ele me falou, e tinha um dos presos, né, que o pessoal queria levar ele na cela do preso, né? E o preso puxava ele, não, seu Wagner tá. Disse, quando ele chegou, ele viu o pôster, né, da Playboy lá, ele disse que o preso falou assim, com todo respeito, viu, seu Wagner, com todo respeito. Quanto é que você ganhou para pousar para a revista? Ah, nem lembro, já faz tempo. Em entrevista à Tribuna Fiscal número 1, você diz que as fotos de 1987 renderam casa, carro e sobraram dólares. Nesse caso, o dinheiro fala mais alto?
Não, não deu tudo isso, não. Não deu, eu não? comprei um carro novo na época, que era uma Santana Quanto, que estava até na moda, e ajudei meu pai lá no negócio da casa e tal. Pretende pousar outra vez, Sônia? Não, já fui convidada, mas não aceitei. Por quê? Não tem mais nada a ver, não me acrescenta mais nada. Dinheiro pra mim não é tudo, Leão. Máquina, ela disse a verdade. Ela disse a verdade. Apareceu fortemente uma afirmação falsa no meio de qual resposta? É a questão de não lembrar quanto foi que recebeu. Então ela sabe quanto ganhou. Com certeza. Sônia, 6, 9 ou 10? 9. Não tem como fugir. Já deixei você passar Ai, meu jogar Deus. por último. A 9, deixei passar não no tira número mais 6. não, eu perdi A aí na 9 você bobeira. responde. A 9 é esta, Sônia. O escritor Arlindo Silva cita em seu livro a fantástica história de Silvio Santos, que Silvio usou o programa Show de Calouros para esclarecer boatos havidos durante uma viagem dele ao exterior. Um dos boatos dizia que Silvio viajara em lua de mel com Sônia Lima. O que é que tem de verdade nisso, Sônia? Nada. Nada. O Arlindo mentiu no livro? Não. No livro não tá assim. No livro, o Arlindo Silva coloca que, na época, comentava-se, né, que eu tinha alguma coisa com o Silvio. Esse assunto aí de lua de mel é uma outra pessoa, numa outra época, e não tem nada a ver comigo. No mesmo livro, o Silvio assume que, mesmo casado, corria atrás de outras mulheres. Ele nunca correu atrás de você, Sônia? Gilberto, eu já te falei que não. E nem uma paqueradinha, nem uma Mas tentativa. vem cá, olha, é o seguinte, gente, o que é correr atrás? De repente você pode desejar, eu era uma mulher bonita, eu era um símbolo sexual, muitos homens falavam de mim na época e tudo E o que mais. você sentia por ele na época que ele dava uma paqueradinha em você? Eu sentia o maior respeito, como sempre sinto E até dizia hoje. o que pra ele? Que eu era uma caipira de Osasco. E ele se contentava com o argumento. Máquina, ela disse a verdade. Isso não tá certo. Isso não tá certo. Para, Na Paulo. questão de que ela tinha somente respeito, afirmação falsa. O qual que é? Só tinha respeito por ele, mais nada. Isso é falso? Provavelmente tinha alguma coisa a mais. Interesse profissional? Mas eu tô me conhecendo aqui hoje. Essa máquina faz terapia com a gente. É uma bênção. Interesse profissional. Não, mas nem isso eu nunca tive. Eu nunca pensei assim que eu Olha. fosse ser o que eu sou hoje. Eu nunca pensei que ele fosse me chamar pra ser jurada. Foi uma coisa que aconteceu, você entendeu? Nunca passou pela minha cabeça. Como eu posso fazer uma vez isso? Eu ignoro a resposta e continua com 3 mil reais, mas eu pergunto outra vez a você, seja firme, incisiva. Sônia Lima. No mesmo livro, Silvio assume que mesmo casado corria atrás de outras mulheres. Ele nunca correu atrás de você? Não. Esse não, eu tenho que interpretar. Corretamente como uma afirmação falsa. Sabe o que eu acho? Acho que isso vai me acompanhar pro resto da vida. Não, Não, tem mas nós jeito. vamos mudar isso hoje. Não adianta. Pode zerar de novo, eu me dou esse direito, quer ver? Sônia Lima, você teve um caso com o Silvio Santos? Não, Você ouviu dizer que todo mundo comentou que você teria um caso com ele? claro. E você pensa o que disso? Eu não penso nada. Eu te falei o seguinte: é claro que o Silvio me tratava com carinho. É claro que eu sempre tive algumas mordomias. Para, Sônia Lima. Máquina, ela disse a verdade? Agora, Ela disse a verdade. Eu falei que ia acabar com isso agora e acabei com isso. Porque eu acho isso uma loucura. Porque até hoje as pessoas pensam isso. E eu acho isso muito chato, você entendeu? Porque ele é uma pessoa casada. Hoje também eu sou uma pessoa casada. Na época eu era noiva. Eu nunca tive, você entendeu, relação com duas pessoas ao mesmo tempo. Não sou esse tipo de pessoa. Mais uma vez eu gosto de deixar bem claro, principalmente para as pessoas amigas como você, como o Frank, que isso não representa em hipótese alguma o meu
pensamento pessoal e tampouco o da Rede Bandeirantes. Mais uma vez, citei a fonte, o livro desse escritor, e através do livro houve a pergunta feita pela O produção. Arlindo, na verdade, ele escreveu sobre o que ele ouvia, assim como eu ouvi. Você entendeu? É claro, eu tinha privilégio de estacionar o carro numa vaga melhor, você entendeu? Eu sempre tive liberdade de falar coisas pro Silvio que muita gente não tem condições de dizer. O Silvio não fala. autorizou, inclusive, o lançamento do livro, não foi isso? Foi, Então o Silvio concorda com o conteúdo do livro. concorda? Sônia, 6 ou 10? 10. Você acha que o Arlindo devia ter citado isso no livro? Ele devia ter... Eu acho assim, a vida do artista é um grande folclore, né? Claro, Então claro. eles querem coisa que chama atenção. Tá certo. Você quer tomar Sabe? E um ele pouquinho queria d'água? vender. Eu tô com a boca seca. Por favor. E eles que queria colocar, de repente, isso pode chamar atenção no livro. Pessoa que lê isso de qualquer jeito, por exemplo, do jeito que veio a pergunta aí, lua de mel e tudo mais, você entendeu? Vai achar que é verdade. Vamos lá, então. Pergunta de número 10. É esta. Matéria da revista Amiga de 28 de outubro de 87. Conta como foi o casamento de Sônia Lima e Wagner Montes. Entre os padrinhos estavam Carlos Alberto de Nóbrega, Luiz Casale, Carlos Colassante e Marco Antônio Trevisan Palermo. Onde é que estava o Silvio Santos? Ele não foi? Não. Por quê? Ele não queria muito que eu me casasse com o Wagner, não. Não, mas não é por isso não, gente. É que na verdade, eu sempre fui aquilo que eu falei. Eu sempre fui uma pessoa muito correta, muito certinha, muito caseira. Tinha um noivo, fui noiva de um rapaz muito tempo dentro do SBT. E o Silvio achava que eu ia realmente me casar com esse rapaz. Ele achava que o Wagner, por ser um aventureiro, por já ter tido muitas mulheres, como o Frank tinha e tudo, não era o homem ideal para mim. Inclusive, ele chamou o Wagner e conversou com o Wagner. Falou, olha, a mulher é muito séria, a menina é séria, veja o que você vai fazer, tal, não sei o quê. Mas em função disso, depois ele ficou achando que eu e o Wagner estávamos assim, como vou te dizer assim, fazendo um marketing pessoal. Porque na mesma época, a Cláudia Raia também se casou com o Alexandre Frota, e foi um casamento maravilhoso, com quantos padrinhos e tudo mais. E aí ele se recusou aí em função disso. Comentava-se na época que o Silvio era contra o casamento e por isso ele não compareceu e mandou o Carlos Alberto de Nóbrega no lugar. O Carlos Alberto é meu padrinho. Tinha até uma história de que ninguém acreditava na união de vocês dois. Certo. E que fizeram um bolão para ver quanto tempo ia durar a relação. Fizeram. O prazo máximo que deram foi de 6 meses, é verdade isso? É verdade. Pelo visto, você e o Wagner ganharam o bolão. O casamento já dura 16 anos. Glória a Deus. Vocês já foram, inclusive, cobrar o dinheiro ou não cobraram dinheiro ainda? Sabe que eu não sei nem quem participou. É uma não boa sei, ideia essa, hein? Eu não sei nem quem foi. Acho que o Leão Lobo pode me responder isso. Que o Leão Lobo, que tá até lá com... Ele deve até saber quem é que entrou nesse bolão e tudo mais. Mas realmente as pessoas achavam que era um grande Você já foi fiasco. traída, Sônia? Se eu já fui traída, que eu saiba, não. Você já traiu? Ah, pelo Wagner você fala ou por namorados? Não, por namorado. Ah, já fui traída. E pelo Wagner? Que eu saiba, não. Já traiu? Não. E o Wagner? Que eu saiba, não. Ah, traiu quem? Eu? Ah. Que eu saiba, não. E você já traiu ele? Não. E como foi? Quem? Não trair? Pra mim tá sendo ótimo. Eu acho que eu tenho que dar a pessoa enquanto Máquina, eu ela posso. disse a verdade, máquina. Eu te Você já explico, pensou se coitado. isso aqui me dá uma mentira? Eu não entro em casa hoje. Esse tipo de pergunta não pode se fazer. Você não sabe como... Veja, Sônia, Que coisa, eu sou obrigado a fazer nesse jogo as perguntas que realmente ninguém nunca É fez. mole? Eu tenho certeza que hoje um amigo vai manquitolar na casa a noite inteira, não dorme. Mas ele tem certeza disso. Não, ele não dorme de nervoso, ele tá passando aquele lá, vendo a mulher dele na televisão, mas não é possível. A pergunta número 6 que cala, Ai, ai, ai. que não cala mais. Na sequência, o show dos 60. Ou Sônia ou Frank Aguiar podem levar um automóvel 0 quilômetro. A 6 é esta. Matéria da revista Contigo de 14 de setembro de 87 diz que Sônia Lima decidiu casar-se com o radialista Wagner Montes depois do fracasso de seu namoro com o Rei Pelé. Você namorou Pelé, Sônia Também Lima? não sabia. Não, Você sabe? namorou. Aqui tá, Contigo,
Não. Sabe o que é? Realmente a Contigo, ela colocou... a Contigo colocou uma matéria. Eu estava fazendo meu tablado na Universidade de Coimbra, em Lisboa, e aqui no Brasil se comentava que eu estava com lua de mel com o Pelé na Europa, na época. E como foi o seu relacionamento com o Pelé? Amigo, a gente sempre foi amigo. Agora a gente está meio afastado, eu me casei, ele se casou, a gente não... Muito tempo que a gente não se fala. Mas tiveram um caso? Não. Segundo a imprensa, Pelé... Frequentava a casa dele, a gente saía, ia para shows, tal, junto com o Malandro, junto com o pessoal, tal, assim. Nós temos 2 amigos em comum, que era a Marlene Brito e o Eduardo Azevedo. Segundo a imprensa, o Pelé é famoso por sua vida sexual intensa. É assim mesmo, sabe? Não sei. Você tá é falando. amiga dele? Não, eu não sei. Ele tem muitas mulheres atrás do Pelé. Hoje em dia eu não sei, mas naquela época existiam muitas mulheres. E a vida sexual de vocês? De quem? Quando você saía com o Pelé? Não tive vida sexual com o Pelé. Na época, a imprensa falava de uma paixão tórrida, a ponto de fazer Pelé trocar a loirice da Xuxa pela morenice de Sônia Lima. Não, eu fui convidada para fazer uma capa de revista com ele. Na época, acho que ele ainda namorava com a Xuxa. E eu recusei fazer essa capa. Era a revista Manchete na época. A mesma matéria da revista Contigo diz que você namorou também o jogador Éder, é verdade? Eu namorei. E com o Éder rolou? Sim, namorei quase 1 ano com o Éder. Por que os jogadores de futebol exercem tanto fascínio? Praticamente toda modelo tem uma história com jogador de futebol. Eu nunca tive fascínio por jogador de futebol. O Éder foi um acidente de percurso. O Éder, você não namorou, mas você foi grande amigo. Peraí, o Pelé é um amigo, nós saímos numa roda de amigos. Então, mas é e às jogador vezes de futebol. A gente ficava conversando. O Coruja, na época, que era danado, tirava umas fotos e saíam publicando isso por aí. O Éder, não. O Éder, eu tinha acabado o meu namoro, o meu noivado com um rapaz, conheci o Éder e namorei com o Éder. É diferente, mas foi por acaso. Eu nunca fui atrás de jogador de futebol, nunca foi a minha praia, não tenho, assim, esse tipo de... Não faz a minha cabeça, você entendeu? Não encaixa, você entendeu? O telespectador viu que no meio da sua resposta apareceu uma afirmação falsa, não viu, Mauro? Em que parte, hein? Quando ela disse que a relação com o Pelé era somente amizade, é um grande amigo. Eu acho que talvez até por já não estar mais tanto tempo tendo essa relação, seria mais correto se ela tivesse dito foi um grande amigo, hoje... Apenas um detalhe. Não é algo relevante. Então ela disse a verdade? Disse a verdade. Ela disse a verdade. Sônia Lima, deixa eu ver o painel.